Você sabe o que são os erros de pensamento? Os erros de pensamento são distorções cognitivas. O que seriam distorções cognitivas? Seriam pensamentos que não condizem com a realidade. São pensamentos que nós temos automáticos que fazem uma interpretação distorcida da nossa realidade. Então, nós temos vários erros de pensamento e esses erros eles se dão de uma forma automática. Por quê? Porque nós sempre tentamos buscar explicações para as coisas que nós estamos vendo. E as nossas explicações, muitas vezes, elas se dão baseadas em somente uma evidência e que é uma evidência que não condiz muitas vezes com a realidade. Então, por isso, nós chamamos isso de erros de pensamento. Nós temos vários. Por exemplo, catastrofismo. Catastrofismo é um erro de pensamento que faz com que as pessoas aumentem excessivamente uma determinada coisa. Elas achem que o mundo vai cair, que elas não vão dar conta de lidar com certas circunstâncias se aquilo acontecer, o que na realidade não é verdade. Nós todos temos problemas, os problemas podem nos acontecer e quando nós enfrentamos aquele problema, a gente vê que aquele problema era bem menor do que a gente imaginava. Então, por exemplo, seria um jovem que está pensando que pode não passar numa prova, que se ele não passar no vestibular ou se ele não passar numa prova específica, que o mundo dele vai cair, que vai ser a pior coisa que vai acontecer com ele. Supondo que isso aconteça, ele vai ficar triste sim, claro que vai. Ele vai ter um problema com isso, que ele vai ter que resolver. Mas não vai ser tão terrível como ele imaginou que aquilo seria, porque fracassos fazem parte da vida das pessoas e ele vai aprender com isso, criar um recurso para o futuro. Então, no primeiro momento, quando ele fez uma avaliação, ele entendeu que ele não daria conta de lidar com aquela situação. E depois, quando ele passa por aquela situação, ele viu que foi uma situação difícil, mas que é uma situação que é possível ser transposta. Os erros atrapalham as pessoas porque eles fazem com que elas tenham uma leitura errada sobre a realidade. Então, essa leitura errada faz com que as pessoas entrem em conflito com as outras, com que elas tenham conflitos no trabalho, com que elas tenham uma dificuldade de ir para um enfrentamento e fazer uma situação porque ela acha que ela não vai dar conta de enfrentar aquilo. Então, esse erro, ele pode paralisar uma pessoa, pode fazer com que a pessoa fique desestimulada, desanimada, pode fazer com que as pessoas ajam de forma impulsiva. Então tem várias formas que esses erros podem atrapalhar. Os erros cognitivos, eles podem nos atrapalhar na nossa vida e eles podem, inclusive, contribuir para o surgimento de algumas doenças. Como é que eles podem contribuir para isso? Se eu penso, por exemplo, que eu tiver um erro cognitivo de mania de perseguição, por exemplo, que é uma ideia de que as pessoas estão me perseguindo, as pessoas querem me prejudicar, as pessoas querem fazer alguma coisa de ruim para mim, aí eu tenho um amigo que ele está fazendo isso propositadamente, porque ele quer me atrapalhar, ele não quer que eu consiga chegar em determinada promoção no trabalho. Então, quando eu tenho essa ideia de mania de perseguição, quanto mais eu vou reforçando esse erro e quanto mais eu vou acreditando nesse erro e vou deixando que ele me domine, mais rígido eu vou ficando. E quanto mais rígido eu vou ficando, mais chance de ter algum tipo de transtorno psiquiátrico eu vou tendo.